Alunos da disciplina de circuitos lógicos. Estamos iniciando a nossa aula de álgebra booleana, onde veremos todo o tratamento matemático lógico para os números binários. Nossa aula de hoje de circuitos lógicos versará sobre álgebra booleana, uma matemática toda específica voltada para binários. A exemplo do que a gente faz com a matemática convencional, nós temos algumas funções que são equivalentes e que são feitas para o binário. Essa álgebra é chamada booleana. Em 1849, George Boole, um matemático inglês, estudou algumas teorias de lógica e probabilidade, e a isso foi dado o nome de álgebra de Boole, que trata das leis do binário, as leis binárias. Então, a álgebra booleana estuda as leis, os processos formais de operações aplicadas ao sistema binário. Sistema binário, lógica. Então, eu tenho zeros e uns e tenho aí a formação desses números e as leis que os regulam. Não elimina as operações matemáticas que nós conhecemos, soma, subtração, etc. Tá? Mas eu tenho algumas operações específicas e que fazem do binário dos zeros e uns algo extremamente interessante para que a gente possa usar nos nossos sistemas eletrônicos. Então, uma das coisas que é importante é a convenção. Normalmente se adota a convenção de lógica positiva, ou a lógica do zero desfavorável e um favorável. Então, se for falso, é zero, se for verdadeiro, é um, se for apagado, é zero, aceso, é um, não tem, é zero, eu tenho, é um. 0 volts é o zero, mais VCC, uma tensão qualquer, é igual a 1. Então, essa é a lógica positiva. Em alguns instantes, vocês vão encontrar a lógica negativa também. 0 valendo 1, o falso valendo 1, verdadeiro valendo 0. É a lógica negativa. Mas, via de regra, a lógica positiva prevalece sobre todo o sistema. Os operadores lógicos que a gente vai ver são 3. A operação lógica complemento, que é o NOT, a operação lógica OR, que equivale em conjuntos, na teoria de conjuntos, a união, que em circuito elétrico corresponde ao circuito paralelo. A operação lógica AND, que é a E, em teorema de conjunto, teoria de conjuntos, intersecção, ou em chaves a circuito sério. Veremos tudo isso aqui na nossa aula de hoje. Então, postulado, se a gente se lembra das condições matemáticas que a gente tinha, é aquilo que não se prova a partir de onde nós fazemos todos os nossos teoremas. A partir dos postulados, construiremos os teoremas. Então, o NOT, se o complemento de 0 é igual a 1, parece óbvio, né? Mas se eu tenho 2 elementos e ele não é 0, ele só pode ser 1. Se ele não for 1, ele só pode ser 0. Operação lógica AND. 0 é 0, é 0. 0 e 1 é 0. 1 e 0 é 0. 1 e 1 é 1. Ou 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1, 1 ou 1, 1. Embora a gente não precise demonstrar, isso vai ficar mais claro à medida que a gente andar nessa nossa álgebra aqui. Então, o primeiro teorema é da operação lógica OR, que é aquele que nos dá o elemento predominante na operação OR. Qualquer coisa ou 1 vai dar sempre 1. Como assim? Eu tenho uma variável A que pode assumir valores 0 ou 1. 0, se A for 0, A 0 ou 1 dá 1. Se A for 1,
1 ou 1 dá 1. Logo, eu tenho a predominância desse 1 na minha operação lógica. Ou, da mesma forma, eu tenho o elemento neutro. Estou espelhando na matemática que nós conhecemos lá no nosso primeiro grau. O elemento neutro, elemento predominante. O zero é o elemento neutro. A combinação de uma variável qualquer com um número zero, bit zero, vai dar essa variável. Ou seja, o zero é o elemento neutro. Se eu voltar lá naquela tabela inicial e ver para valores de A, 0 e 1, eu tenho que 0 ou 0 dá 0, 1 ou 0 dá 1, significando que é o próprio A o meu resultado da operação. Então, aí agora eu tenho o A ou A é igual a A. Como é que eu poderia provar isso? Colocando valores para A. Se A é 0, 0 ou 0, dá 0. Se A é 1, 1 ou 1, dá 0. Por outro lado, a combinação lógica ou da minha variável A com o complemento dessa mesma variável, ela então vai ter 0 ou 1, ou, por outro lado, 1 ou 0. E teremos então o 1 elemento predominante aí, e o meu resultado será sempre 1. Na operação lógica AND, o elemento predominante é o 0. É o elemento que, combinado com qualquer variável, dará o resultado à frente. Então, A0 é sempre igual a 0. Já o elemento neutro agora, na operação lógica AND, é o 1. A, uma variável A, combinada logicamente e com o elemento 1, vai dar sempre o A. O 1 é o elemento neutro. Retomando a tabela lá das nossas primeiras apresentações, dos primeiros slides, nós veremos que isso pode ser facilmente provado. Aí, então, a exemplo da operação lógica ou, A é A, se ele tem o mesmo valor, 0 e 0, vai dar 0, 1 e 1 vai dar 1. Na operação E, com o complemento, eu tenho sempre o 0, vai aparecer o elemento predominante e eu tenho como resultado o 0. A propriedade comutativa, a exemplo da álgebra que a gente conhece. A e B é igual a B e A. A ou B é igual a B ou A. Não importa a posição das variáveis, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Eu posso comutar as variáveis e vou ter ainda o mesmo resultado. De novo, com a álgebra que a gente conhece, a propriedade distributiva. Eu pego o meu A, E, B ou C e vou distribuir o A para cada elemento dentro desse parênteses. Então, eu vou ter A e B ou A e C. Vejam que agora eu coloquei o parênteses na operação lógica ou, porque também é exemplo da nossa álgebra, eu tenho a operação lógica E como precedente da operação lógica ou. Se eu quero fazer uma operação lógica ou antes, eu preciso colocar entre parênteses. No caso de dois parênteses, o A ou C e B ou D. Eu distribuo o A para o B e para o D, distribuo o C para o B e para o D e vou ter A e B, ou A e D, ou C e D, ou C e B. Propriedade associativa. Exatamente o inverso da propriedade distributiva. Agora é o tal do nosso colocar em evidência. Se eu tenho dois elementos que têm em evidência o A, eu coloco o A em evidência e B ou C entre parênteses. Eu faço a associação. No exemplo de baixo, A e B e C, ou A e B e D, eu tenho em comum A e B e C ou D que vão para o parênteses ali. Outra teoria, outro teorema, é o da absorção. Ou seja, A ou
A e B me corresponde a A. Se eu olhar isso aqui como são elementos que têm A comum, coloco o A em evidência, esse A e vou ter o A. E entre parênteses vou ter um que tem escondido em A aqui e um B. Um ou B. Um A, o 1 é predominante e vai ficar A e 1, e então vou ter como A. No caso da combinação A ou não A e B, vou provar aqui para vocês que eu vou ter A ou B como resultado. Outro teorema da involução. O complemento do complemento. O complemento de A, o complemento do complemento de A volta a ser A. 0 negado 1, 1 negado 0. Ou seja, eu volto às minhas origens. Involução. Nesse caso, o teorema da adjacência. Eu vou ter A e B ou A e não B, vou ter como resultado A. Da mesma forma, colocando A em evidência, vou ficar com B ou não B, e aí vou ter 1 como resultado, A e 1, então eu tenho o meu A como resultado. Olha aqui a prova disso. Coloquei A em evidência, ficou B ou não B. Dos nossos primeiros teoremas, B ou não B é igual a 1, A e 1 é igual a A. Então eu tenho que A e B é igual A e B ou A e não B é igual a A. Esse é o teorema da adjacência. Teoremas importantes que são bastante utilizados na nossa eletrônica digital, circuitos lógicos, são os teoremas de De Morgan, que são a negação de A ou B, ou seja, vou ler aqui, A ou B negado é igual a não A e não B. Ou seja, o não do ou é o e dos não. O não do ou é o e dos não. Né? Vamos ver mais à frente aqui uma regrinha básica para a gente poder entender isso. Da mesma forma, vale para a operação lógica E, e eu tenho outro teorema de De Morgan, que o não do E é o E dos não. Então, o não da operação lógica E me dá o ou dos nãos que estão aqui. A e B negado é igual a não A ou não B. Também consigo provar isso pela matemática, mas não vou chegar nesse detalhe aqui. Mas, se precisar, nas nossas referências, nossos textos, tem lá a proposição de provar isso aqui. Então, olha só, regrinha prática, que é o que nós vamos usar. O A e B negado. Quebro a minha negação, vai metade para A e metade para B, e troco o sinal da operação. Pego o meu A ou B negado, quebro a negação e troco o sinal. Quebro a negação, metade vai para o A, metade vai para o B, e a minha operação fica alterada para E agora. Então, eu tenho duas operações, ou e E. Então, quando é E, inverte para ou, quando é ou, inverte para E. Quando é A, vira não A, quando é B, vira não B, e assim por diante. Então, o teorema de De Morgan é extremamente importante. Em alguns instantes, nós vamos ver mais à frente, que eu posso construir circuitos lógicos só com um tipo de porta lógica. E aí eu consigo fazer todo o programa, todo o circuito, toda a eletrônica com um único tipo de porta. E aí, então, esse teorema de De Morgan é bastante importante para a gente. Teorema de De Morgan são os últimos teoremas,
mas tão importantes quanto todos os outros. Então, vimos aqui, então, toda a parte os postulados, que são basicamente as 3 operações, ou, e complemento, e os teoremas, as regras derivadas desses postulados. E aí, então, teremos a nossa álgebra booleana. Temos a nossa álgebra booleana. Não deixem de ver os textos base de apoio e também os vídeos de apoio que tem lá no nosso site. Com isso, nós teremos a fixação do nosso conteúdo dessa aula e de todas as outras. Na próxima aula, veremos as portas lógicas básicas. Obrigado por mais essa aula, por mais essa oportunidade. Nos veremos na próxima aula, quando então falaremos de portas lógicas. Até lá!